Olá! Essa segunda-feira, 28 de junho, a partir de agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Com a chegada das vacinas da Janssen ao Brasil, 3 milhões de pessoas vão ficar protegidas da Covid com somente uma dose. Um alerta: expor a sua carteira de vacinação nas redes sociais pode abrir caminho para fraudes envolvendo os seus dados pessoais. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná desenvolvem uma embalagem biodegradável que pode diminuir os danos ao meio ambiente. E na nossa coluna sobre os seus direitos, você vai saber mais sobre como são feitos os inventários depois da morte de uma pessoa. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando sobre vacinação contra a Covid no Brasil e também sobre a produção de grãos no Paraná. Quem conversa com a gente é o repórter Murilo Cardoso. Olá, Murilo. Olha só, nesse fim de semana, o Brasil ultrapassou a marca de 70 milhões de vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. A marca representa 44% de toda a população acima dos 18 anos e destes, 25 milhões de brasileiros estão imunizados com a primeira e com a segunda dose. Mudando de assunto, no Paraná, de acordo com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, a safra 2020-2021 deve apresentar uma queda de 8% na produção de grãos se comparado com a safra 2019-2020. São esperados 38 milhões de toneladas de grãos, um pouco mais de 10 milhões de hectares. Os dados abaixo do esperado são reflexos dos efeitos da longa estiagem registrada no estado, com perdas bem significativas na segunda safra de feijão e também na produção de milho safrinha, que são fundamentais para abastecer o mercado de proteínas animais e também para o cumprimento de contratos internacionais. Eu volto com você aí no estúdio. Ótima semana! O Plano Nacional de Imunização Brasileiro ganhou um grande reforço. Já estão no país as 3 milhões de vacinas da Janssen doadas pelos Estados Unidos para combate à Covid-19. O imunizante norte-americano é aplicado em dose única. Isso significa que 3 milhões de brasileiros ficarão protegidos da doença. Os 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen, doadas pelo governo americano, foram recebidos pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O primeiro lote, com 2 milhões de doses, chegou na sexta-feira. O outro lote, com cerca de 1 milhão de doses, chegou no sábado. Durante a pandemia, já entregamos medicamentos de intubação. Já entregamos respiradores, ventiladores, e nós vamos continuar com essa cooperação com o Brasil até o final, que nós conquistamos juntos essa pandemia, esse Covid-19. A vacina da Janssen é aplicada em dose única, o que vai representar a imunização de mais 3 milhões de brasileiros. Segundo o ministro Queiroga, a doação dos Estados Unidos vai reforçar ainda mais a campanha de vacinação no país. Essas 3 milhões de doses representam um esforço extraordinário para o avanço da campanha de vacinação no Brasil e simboliza a grande amizade que existe entre os nossos povos. A diplomacia da saúde é muito atuante no recebimento de cooperação humanitária em favor do Brasil e dos brasileiros. Nós, no caso das vacinas Janssen, nós recebemos uma oferta do governo norte-americano atendendo a uma necessidade que existe no Brasil. A vacinação contra a Covid-19 tem criado um problema relacionado à proteção dos dados pessoais. É que no mundo todo e aqui no Brasil, cada vez mais gente publica as imagens dos cartões de vacinação na internet, nas redes sociais. É uma forma de comemorar a vacinação. Só que essa exposição abre caminho para fraudes e para o roubo de identidade. Não é raro ver a felicidade de quem acabou de tomar a vacina contra a Covid-19. Para comemorar, muita gente posta as fotos nas redes sociais. Em alguns casos, até para incentivar que outras pessoas vacinem também. Foi o caso da Rosana. Eu vi as pessoas publicando seu cartãozinho de vacinação, eu até pensei, eu falei, nossa, mas ali tem os dados pessoais. Aí eu já pensei, falei, não, eu não vou colocar meu cartãozinho de vacinação, mas vou tirar uma foto minha sendo vacinada, que eu quero ter esse registro, né? Quero comemorar a vacina e o SUS. A Rosana está certa. O cartão de vacinação contém informações como o nome completo relacionado a números de documentos, que podem ser facilmente usados para aplicar golpes.
Em mãos erradas, essas informações são um prato cheio para aqueles estelionatários que podem, de fato, falsificar um cartão de vacinação, usar esses dados pessoais exibidos nas redes para os golpes financeiros e criação de documentos falsos e até mesmo vender cadastros inteiros de vacinação no mercado paralelo. No lugar de postar a foto do cartão de vacinação, especialistas em segurança digital sugerem divulgar a foto da vacinação em si, em que apareça apenas o vacinado. Se quiser que o profissional de saúde saia na foto, é necessário pedir a autorização dele. E se fizer questão de postar o cartão, é possível tomando alguns cuidados. Hoje em dia existem muitos filtros para fotos, aplicativos disso, né? Em que você pode borrar o seu nome completo ou borrar os seus dados pessoais e aí sim então publicar. Mas não é recomendável fazer isso de qualquer forma. Vamos falar de pesquisa científica. Você vai ver agora a embalagem biodegradável que está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de lixo plástico, com mais de 11 milhões de toneladas. O material pode levar até 400 anos para se decompor na natureza e é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos por ano. E no meio de todo esse lixo estão elas, as sacolas de plástico, tão comuns no nosso dia a dia e ao mesmo tempo tão prejudiciais. Eu tento evitar, mas eu sei o quanto isso é mal e me sinto meio culpado por colaborar nisso aí. Se vai carregar no que as coisas então? Tem que ser na sacolinha plástica, né? A senhora já pensou numa outra alternativa para carregar? O que a senhora acha? No que vai carregar? Sempre tem que ser em sacolas, né? O critério seria a pessoa trazer uma sacola própria, daqueles de lona, para poder colocar as suas compras e depois levar para casa ou levar para o carro. Abandonar a sacolinha de plástico não é uma tarefa fácil, mas já existem alternativas que não são prejudiciais ao meio ambiente, como, por exemplo, esse material, que é 100% biodegradável, uma proposta inovadora no Brasil. A embalagem está sendo desenvolvida desde 2018 pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A professora coordenadora da pesquisa explica como a ideia surgiu. Essa ideia surgiu da necessidade de desenvolver produtos naturais e que fossem substituídos pelos produtos químicos atualmente que a gente encontra no mercado. Então, um tipo de filme biodegradável viria com toda essa força, com todo esse apelo, né, natural, 100% biodegradável para substituição então dos produtos convencionais, os plásticos convencionais, né, que são origem de matéria-prima feita a partir do petróleo. Enquanto o plástico comum leva centenas de anos para se decompor, essa embalagem leva apenas 5 meses. Mas não é só isso. Os benefícios são muitos. Ele não vai gerar nenhum resíduo químico, microplástico, né? E sim, a decomposição vai gerar água, CO2, que é o gás carbônico, minerais para o solo e biomassa, que vai enriquecer também o solo e totalmente compostável. A pesquisa é tema da dissertação de mestrado do Luiz Alberto, que é da Colômbia. Ele acredita que o material tem potencial para estar no mercado. Aqui no Brasil já estão rigindo leis governamentais com respeito à restrição de sacolas plásticas e materiais plásticos contaminantes ao meio ambiente. Então eu acho que esta seria uma alternativa para substituir esse tipo de material. Ainda é preciso ajustar a fórmula e também reduzir os custos do processo. Por isso, ainda não sabemos em quanto tempo a embalagem estará pronta para ser comercializada. Mas uma coisa é certa, ela pode ser a solução que muita gente procura para diminuir a utilização do plástico. O setor de achados e perdidos do metrô de São Paulo completa 46 anos. E você vai se surpreender com o que as pessoas esquecem no metrô. Acompanhe. O Achados e Perdidos do metrô completa 46 anos e funciona aqui na estação Sé do metrô. No ano de 2021, nós já recebemos para triagem e devolução 21.276 itens até o momento. Os campeões aqui de entrega são justamente os cartões
cartões magnéticos, seja de banco, de bilhete único, e também os RGs, os registros de identidade. E os Josés, as Marias e os Antônios continuam sendo as pessoas que mais perdem documentos na cidade de São Paulo. Nós já encontramos cadeira de roda, já encontramos bengalas, muletas, próteses, são itens que a gente sequer imagina como as pessoas conseguem perder. Mas um dos mais inusitados, um dos mais diferentes que a gente recebeu até hoje foi uma urna funerária com cinzas dentro, né? Então são objetos que a gente sequer imagina como as pessoas possam perdê-los, mas de qualquer forma nós estamos aqui para restituí-los aos donos. O prazo em que o objeto fica à disposição das pessoas é de até 60 dias. Após esse prazo, todo o material que não é devolvido, ele é triado, ele é catalogado e ele vai como doação, é oferecido como doação ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A semana começa gelada em boa parte do Brasil. Veja como está o tempo nessa segunda-feira. Nesta segunda-feira, a entrada de uma forte e intensa massa de ar frio de origem polar pelo centro-sul do país vai derrubar ainda mais as temperaturas em áreas da região. Por isso, a expectativa ainda é para frio intenso em praticamente todas as áreas e de geada generalizada em áreas do interior do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, não se pode descartar a possibilidade de neve à noite nas áreas serranas entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda pode chover em vários momentos por causa da atuação de um ciclone. No leste do estado de Santa Catarina, a chuva também chega ao Paraná e ao sul e leste do estado de São Paulo, que inclui a região da capital paulista. A chuva ainda será fraca e sem risco de tempestades em áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, nas demais áreas do sul, em todo o sudeste, no interior do nordeste e em praticamente todo o estado do Tocantins. O tempo vai continuar firme, ainda sem chuva no decorrer desta segunda-feira. A expectativa ainda é para pancadas passageiras na costa leste e norte do Nordeste e também sobre áreas do extremo norte do Brasil. No estado do Acre, a entrada de uma massa de ar frio também provoca friagem e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 16, máxima de 28 graus. Em Salvador, o dia começa com 20, máxima de 28 graus. Depois do intervalo, tem a nossa coluna sobre os seus direitos e hoje você vai entender melhor sobre como são feitos os inventários depois que as pessoas morrem. Eu te espero. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta segunda-feira, 28 de junho. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Amanhã, dia 29 de junho, se comemora o Dia do Papa e tem estreia aqui na TV Evangelizar. Você acompanha o documentário 1978, o Ano dos Três Papas. Um documentário produzido pela TV Evangelizar com imagens exclusivas do Centro Televisivo do Vaticano. Além de Paulo VI, que foi o responsável por dar continuidade aos trabalhos do Concílio Ecumênico Vaticano II, iniciado por João XXIII, os seus futuros sucessores, Albino Luciani e Carol Wojtyla, que eram bispos da época, viveram e participaram das sessões, dando contribuições importantes para o concílio que viria a se tornar a pedra fundamental para a Igreja dos Novos Tempos. 1978, o Ano dos Três Papas, em breve na TV Evangelizar. Então não perca esse documentário tão especial, amanhã às 5h15 da tarde, com reprise no sábado, dia 3 de julho, às 11 da noite. Hoje é dia do nosso quadro sobre os seus direitos e você vai ver agora a explicação da advogada sobre como são feitos os inventários. Confira. Boa tarde a todos que estão ouvindo o programa Pauta Aberta. A discussão de hoje é acerca do inventário. Existem dois tipos de inventário, o inventário judicial e o inventário extrajudicial. Qual é a diferença entre eles?
Quando se faz um inventário extrajudicial, é aquele que é feito diretamente junto ao cartório e é necessário o acompanhamento de um advogado para acompanhar as partes. Mas não é possível fazer um inventário extrajudicial quando há um menor neste processo. Então é importante também considerar que o inventário extrajudicial não pode ser litigioso, ou seja, quando as partes não concordam com a partilha. O que acontece no inventário extrajudicial? É feito o levantamento dos bens, as partes devem concordar com essa partilha dos bens do falecido, tudo deve estar harmonioso, é levada a documentação para o cartório, é feita uma minuta cartoral, as partes aceitam, pode renunciar os bens a favor de alguma das partes, formaliza-se esse inventário e está devidamente organizada essa partilha entre as partes. O que acontece? No inventário extrajudicial é muito mais prático e é muito mais rápida esta possibilidade de partilhar os bens. Por isso, muitas das pessoas buscam este caminho, muito embora às vezes não muito difundido. Então é importante saber que quando as partes estão de comum acordo e não há presença de menor, é possível fazer um inventário extrajudicial. Porém, quando há presença de um menor, as partes não concordam com essa partilha de bens, necessariamente precisa passar por um inventário judicial. E o que acontece? Às vezes é moroso, porque a justiça é lenta, e muitas vezes leva-se anos para discutir um inventário na justiça. Por isso que muitas vezes as pessoas optam por mecanismos de facilitação em vida. Por exemplo, uso de testamentos, doações em vidas de bem, respeitando as regras que o planejamento sucessório permite. Por exemplo, doação de 50% do patrimônio em vida para os seus familiares. Então, essa é uma organização que muitas vezes é adotada para que se evite o litígio futuro, porque esses herdeiros muitas vezes não estão de acordo com a partilha de bens e vêm a litigar, levando o inventário judicial há muitos anos na justiça, e os bens podem ser dilapidados, porque afinal de contas, muitas vezes são bens imóveis e bens imóveis precisam de manutenção. Então é muito importante observar essas duas medidas, inventário judicial e extrajudicial, e também a possibilidade de planejar essa partilha de bens antecipadamente para que se evitem discussões futuras. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso está capacitando 80 pilotos agrícolas para combater incêndios agora no período de seca na região. Com a aproximação do período de estiagem, o governo de Mato Grosso, por meio do Corpo de Bombeiros e em parceria com a ProSoja, realizou em Santo Antônio de Leverger o segundo encontro de operações aéreas no combate a incêndios em áreas florestais e rurais. Durante 2 dias, 80 pilotos agrícolas foram capacitados para manobrar as aeronaves em sobrevoo com o objetivo de apagar as chamas. É uma atividade de risco, né? Uma atividade de risco. Você tem uma aeronave carregada, ela alija a água, né, e ela fica muito leve. Então tem que ter uma técnica muito apurada, porque é um risco muito grande. Então por isso que é importante essa capacitação. Nós começamos em 2019, em Sorriso, capacitando mais de 60 pilotos. 2020, devido à dificuldade de se ter atividades presenciais pela pandemia, nós não conseguimos dar continuidade, e agora, 2021, estamos reativando. O compromisso do governo do estado na gestão é de ampliar as medidas preventivas, ser mais eficiente nas ações de combate, somar esforços com o setor privado e também com o setor público, para que nós não tenhamos o mesmo cenário do ano de 2020. Paulo é piloto agrícola em Mineiros, Goiás, e decidiu vir para Mato Grosso para participar da capacitação. Pelo fato da gente já
das aeronaves agrícolas, desse tipo de aeronave ser utilizada em combate a incêndio, a gente procura se capacitar para essa atividade, para poder atuar nessa atividade nesse período de entre-safra, que é o período das queimadas, né? Já Douglas trabalha como piloto em Campo Novo do Parecis e tem experiência no combate a incêndios. Ele participa do treinamento para melhorar a atuação no campo. No ano passado ocorreu muitos incêndios e a gente acabou sendo chamado de última hora para ir ajudar no combate e principalmente incêndios nas lavouras de milho. E daí esse ano a gente resolveu vir para cá para se capacitar um pouco mais, para aprender mais, para fazer da forma mais correta, né, esse combate. Depois da parte teórica, os pilotos vieram até esta área de 1 hectare. A área foi dividida em 4 partes, sendo uma de controle e nas outras 3 foi aplicado produto retardante, que tem a ação de bloquear o avanço das chamas. Na capacitação, os pilotos permaneceram em solo, mas puderam observar a eficiência do produto que será lançado pelos aviões. Por vezes, quando esse fogo ele chega ali na beira, nas margens da estrada, ele ultrapassa esse acero, né? Então, se a gente somar a esse acero que já construído, que é a estrada, o uso também dos retardantes, talvez a gente consiga frear, né, a chegada do fogo e então possibilitar um combate direto. Algumas pessoas no interior de Santa Catarina resolveram fazer a diferença quando o assunto é animal de rua. Voluntários da APAD, Associação Protetora dos Animais Desamparados, com a ajuda da comunidade, estão espalhando casinhas nos principais pontos da cidade de Rio do Sul. Quem passa pelo calçadão Osni José Gonçalves, no centro de Rio do Sul, já pode ver essa casinha que foi colocada pela APAD. Ela faz parte do projeto Casinha Comunitária, que vai beneficiar animais que estão nas ruas. A APAD já instalava essas casinhas anteriormente, há anos atrás, não em grande proporção, né? Algumas casinhas espalhadas pela cidade para abrigar principalmente os animais que sempre estão aqui pelo centro, pelos bairros, enfim. Então a gente voltou com esse propósito agora, principalmente pela questão do inverno, né? Tá muito frio, tem vários animais que estão na rua sem abrigo. Segundo a APAD, essa casinha que está no centro de Rio do Sul custou cerca de R$200. Só que a ideia é fazer outros modelos com preço menor, para que a comunidade possa ajudar cada vez mais. Também será feito uma espécie de mapeamento das áreas com mais animais de rua, para saber onde colocar as casinhas. Essa é a primeira de muitas que devem ser instaladas no município. Além da doação, é importante que as pessoas ajudem a tomar conta delas. A gente sabe que nem todo mundo vai apoiar, mas a gente só quer respeito, né, pelo projeto, pelo empenho, porque tem várias pessoas envolvidas, então que pelo menos nos auxiliem, que não danifiquem as casinhas e que respeitem o projeto. Quem quiser ajudar a APAD na colocação das casinhas, pode procurar a associação nas redes sociais. Pauta Aberta dessa segunda está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!